Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, e dos versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este evangelho ele é muito curioso, porque ele nos apresenta Pedro como sendo instrumento da graça de Deus, mas também Pedro aqui como instrumento usado pelo maligno. E o evangelho é claro. Mas comecemos pela primeira parte do evangelho, onde Jesus quer fazer uma especulação. O que dizem os homens que eu sou? E aí, muitos conceitos, muitas concepções da pessoa de Jesus foram apresentadas, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, alguns dos profetas, e com certeza outras comparações fizeram. E Jesus escutando então aquilo que estavam dizendo, quem era a pessoa dele. Mas Jesus começa essa provocação porque quer saber dos seus discípulos: quem eu sou para você? E começa esse evangelho também fazendo essa pergunta: quem é Jesus para você? E aqui entra exatamente quando o Espírito de Deus então usa Pedro para revelar, para apresentar o seu filho. Quando Deus apresenta o seu filho, então Pedro vai dizer: Tu és o Filho de Deus. Ou seja, Pedro não tinha consciência de fato do que estava dizendo. Porém, o Espírito de Deus estava usando Pedro para revelar e apresentar ao mundo quem verdadeiramente ele era. E Jesus então, aproveitando deste momento, vai fazer então dizer os acontecimentos, aquilo que ia acontecer com ele, né? Da sua condenação, da sua paixão, da sua morte, né? Que deveria ir a Jerusalém e todas aquelas coisas iriam acontecer. Jesus quer fazer essa relação, os discípulos ainda não preparados para compreender, porque havia já todo esse conhecimento na antiga aliança, que o Filho de Deus passaria por todas essas situações, seria levado ao matadouro como cordeiro para ser imolado. Então eles não entenderam ainda esta colocação. Pedro então vai e repreende Jesus. Ora, há pouco tempo também, quando Pedro é usado por Deus, Pedro também é escolhido por Jesus ali para ser aquele que vai assumir a igreja nascente, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, tens o poder de ligar e desligar, né? Dá a Pedro autoridade, dá a Pedro condições para que ele possa conduzir agora o rebanho a partir da nova comunidade cristã que surgirá a partir do ressuscitado. E esse mesmo Pedro, que é usado por Deus, que é ali escolhido, né, para ser este que vai comandar, que vai conduzir a igreja,
né, com a autoridade que é dado para ele, ele mesmo agora, diante da situação, ele tem medo, né, diante das palavras de Jesus. Ele repreende Jesus, né, para que isso nada aconteça, que ele não diga essas coisas. E Jesus então agora vai repreender Pedro, né, quando Jesus vai dizer: vai para longe, Satanás, né? Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Porque, na verdade, era isso que Satanás queria, que as coisas não acontecessem, que o plano de Deus não realizasse. Mas quem é Satanás para poder determinar o que tem que acontecer? Ele não pode mandar em Deus. Então, Pedro é usado também por Satanás. E é esta parte curiosa que eu começava a meditação. Aquele que foi usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, também foi usado por Satanás. E aí onde nós temos que estar vigilantes, atentos, para que nós não sejamos instrumentos do mal, mas que nós sejamos sempre instrumentos do bem, instrumentos de Deus. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.